Bem-vindo ao Mergulho Profundo, uma parceria com o jornal Alfredo Wagner Online. Para não perder nenhuma análise detalhada como a de hoje, assine o canal. Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje o nosso foco está na atuação da assistência social lá em Alfredo Wagner. A gente vai se basear num relatório bem completo que saiu no jornal Alfredo Wagner Online. Esse material ele joga uma luz sobre os primeiros 6 meses do segundo mandato do prefeito Gilmar, mostrando como a secretaria tem trabalhado nesse período e, olha, a importância desse trabalho foi até ressaltada pelo prefeito. Ele disse, eu cito aqui, que a assistência social é uma das pastas mais importantes da gestão. Nosso compromisso é apresentar a cada 6 meses o que está sendo feito. Ele também elogiou bastante o empenho da secretária Rosenilda Niederhaus, a Preta, e de toda a equipe dela, no apoio às famílias que mais precisam lá. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente destrinchar esse relatório, entender as ações concretas, os resultados que eles alcançaram e como essa estrutura toda funciona para amparar quem está em situação de vulnerabilidade na cidade. Ok, vamos desempacotar isso. Exatamente. E antes da gente mergulhar nos detalhes do relatório, acho que vale a pena reforçar um ponto, né? A assistência social como política pública, ela é muito mais que só dar ajuda. É um direito do cidadão, um dever do Estado. É fundamental para garantir dignidade, sabe? Para promover inclusão e para tentar reduzir as desigualdades enormes que a gente ainda tem na nossa sociedade. Então, olhar como um município como Alfredo Wagner implementa isso é um termômetro importante, né? Sobre a proteção social que eles oferecem para a população. Ótimo ponto de partida. E o relatório já começa indicando que a grande porta de entrada para muitos desses direitos e serviços é o cadastro único, o CadÚnico. Nos últimos 6 meses, olha só, foram 529 atendimentos registrados só por essa via. Quem coordena isso lá é a servidora Daniela. É pelo CadÚnico que as famílias conseguem acessar programas federais que são essenciais, né? A gente está falando do Bolsa Família, que tenta combater a pobreza mais diretamente, do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que ampara idosos e pessoas com deficiência que têm baixa renda garantido pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Tem também a Tarifa Social de Energia Elétrica, que dá aqueles descontos na conta de luz, né? E a Carteira do Idoso, que ajuda no transporte interestadual. É bastante coisa centralizada ali. O que é fascinante aqui é a gente perceber o CadÚnico não só como um cadastro, um monte de nomes, mas como uma ferramenta estratégica mesmo, de inteligência social, digamos assim. Ele permite que o poder público tenha uma visão mais clara de quem são essas pessoas, onde elas estão, quais as necessidades das populações mais vulneráveis ali no município. É um mapeamento, sabe? Que possibilita direcionar as políticas e os recursos de um jeito muito mais eficaz, mais justo também. Os programas que foram mencionados são a prova disso. O Bolsa Família atacando a insegurança alimentar, a pobreza extrema, o BPC garantindo um mínimo de dignidade para quem não pode trabalhar e não tem apoio da família, a tarifa social aliviando o orçamento, que a gente sabe que pesa, e a carteira do idoso dando mobilidade. O CadÚnico é a base para que esses direitos cheguem em quem realmente precisa. Interessante essa visão do CadÚnico como um mapa da vulnerabilidade mesmo. E o relatório mostra como esse mapa depois se traduz em ações, para além só dos programas federais. Fala-se de um apoio material bem direto, a concessão regular de cestas básicas, e um detalhe que me chamou a atenção foi a organização, sabe? Em 3 tamanhos diferentes, PMG, adaptadas ao número de pessoas na família. Parece um cuidado simples, né? Mas que demonstra uma sensibilidade com a realidade de cada casa, não acha? Uma resposta mais ajustada à necessidade real daquela família. Em termos de impacto, as cestas básicas atuam ali na linha de frente da segurança alimentar. Garantem o acesso imediato ao alimento, que é a necessidade mais básica de todas. E o relatório também cita os benefícios eventuais. Esses funcionam como uma rede de segurança para situações bem emergenciais e inesperadas. Pense em casos de calamidade pública, ou a pessoa perdeu todos os documentos, ou outras situações pontuais que desestruturam a vida da pessoa, da família. Eles mostram a flexibilidade do sistema, sabe? A capacidade de dar uma resposta rápida quando a burocracia dos programas regulares poderia ser um obstáculo. Entendi. Então temos o CadÚnico como porta de entrada e diagnóstico,
e os apoios diretos, como as cestas e os benefícios eventuais para as necessidades mais imediatas, certo? Agora, o relatório nos leva para entender a estrutura mais permanente de proteção. Vamos mergulhar na espinha dorsal do sistema, a proteção social. O relatório detalha isso em 2 níveis de atuação. Aqui é onde fica realmente interessante. Começa pela proteção social básica, que é operada principalmente pelo CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. O foco aqui é claramente a prevenção. Exatamente. A filosofia da proteção básica é essa, ser proativa. O trabalho do CRAS visa fortalecer os laços familiares, comunitários, prevenir situações de risco social, tipo negligência, abandono, violência, e também promover o acesso a direitos. É um acompanhamento continuado das famílias, ali no território delas, buscando construir resiliência, autonomia, antes que os problemas se agravem a ponto de romper esses laços ou violar direitos. Pense nisso como um trabalho de base mesmo, de fortalecer a rede de apoio social local. Faz todo sentido atuar antes que a coisa piore. Mas e quando essa prevenção não é suficiente? Ou quando a violação de direitos já aconteceu? Aí entra o segundo nível, certo? A proteção social especial. O relatório menciona a assistente social Rejane como referência nessa área, que lida com serviços de média e alta complexidade. São citados o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos que já tiveram direitos violados, as medidas socioeducativas para adolescentes que cometeram atos infracionais, tipo a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, e, em situações mais extremas, o acolhimento institucional para crianças, adolescentes ou idosos que precisam ser afastados temporariamente da família para a própria segurança. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê a complementaridade. É essencial ter os 2 níveis. A proteção especial entra em cena quando a prevenção da básica não foi suficiente ou quando a situação de violação já está instalada. O PAEF, por exemplo, ele trabalha para reconstruir relações familiares, para superar situações de violência, seja física, psicológica, sexual, negligência grave, abandono. As medidas socioeducativas, por sua vez, elas buscam responsabilizar o adolescente pelo ato, sim, mas o fundamental é oferecer um acompanhamento que promova a ressocialização dele, o acesso a direitos, para evitar a reincidência. E o acolhimento institucional é, digamos assim, a última instância de proteção, quando há um risco iminente à vida ou à integridade da pessoa. São intervenções muito delicadas, complexas, que exigem um conhecimento técnico e uma sensibilidade enormes para lidar com traumas, com vulnerabilidades extremas, protegendo quem está mais exposto, né? Fica bem claro como esses 2 níveis se complementam. Um na prevenção e o outro na intervenção direta quando o direito já foi violado. Ok, e para fazer essa engrenagem toda funcionar, desde lá do CadÚnico até o acolhimento, precisa de gente, né? O relatório destaca a equipe por trás dessas ações. Menciona o esforço coletivo e o atendimento humanizado como valores centrais, segundo a secretária Preta. Tem profissionais dedicados ao CadÚnico, que é a Daniela, aos serviços gerais e apoio logístico, a Elaine, tem gerentes, a Jaque, assistentes sociais, a Tina e a Rejane, um psicólogo, o Gabriel, a secretária adjunta Amanda, cuidando também dos conselhos, e uma motorista para garantir o transporte, a Jerusa. É uma equipe com funções bem diversas. É tipo uma engrenagem onde cada peça é fundamental, né? Exato. E isso levanta uma questão importante sobre a composição dessa equipe. A presença de diferentes especialidades, como assistentes sociais e psicólogo trabalhando juntos. E isso é crucial para um atendimento que realmente enxergue a pessoa, a família, de forma integral. A vulnerabilidade social raramente é causada por um único fator, né? É um emaranhado de questões econômicas, psicológicas, de saúde, moradia, educação, relações familiares. Ter uma equipe multidisciplinar permite um diagnóstico mais preciso e, principalmente, a construção de um plano de acompanhamento que considere todas essas dimensões. O assistente social pode focar nos direitos, no acesso a serviços, enquanto o psicólogo trabalha as questões emocionais, relacionais. Essa sinergia, ela potencializa muito o resultado do trabalho. Leva a um cuidado mais completo, mais humanizado,
que vai além de simplesmente entregar um benefício, sabe? Trata-se de olhar para as causas, não só para os sintomas da vulnerabilidade. Essa visão integral faz toda a diferença, imagino. E além da equipe técnica, o relatório também aponta para a importância da participação da comunidade na gestão da assistência social. Fala-se do fortalecimento dos conselhos municipais, o de assistência social, o dos direitos da criança e adolescente, que é conhecido como CIMI-DECAM, que tem um papel crucial aí na defesa e promoção desses direitos, e o Conselho do Idoso. Uma novidade que eles mencionam é a realização de reuniões também em formato online, buscando ampliar a participação. Isso me parece um passo bem interessante para a inclusão, né? Sem dúvida nenhuma. Os conselhos municipais são espaços vitais para a democracia participativa, para o controle social. É nesses fóruns que representantes do governo e da sociedade civil, usuários, trabalhadores da área, entidades se encontram para discutir, para deliberar, para fiscalizar e para ajudar a formular as políticas de assistência social. É onde a voz da comunidade pode e deve influenciar as decisões. A iniciativa das reuniões online é muito bem-vinda, pois remove barreiras, geográficas, de tempo, de mobilidade, para quem quer participar e contribuir. Torna o processo mais acessível, mais democrático. Isso fortalece a legitimidade das ações, com certeza. E essa participação não se limita só aos conselhos, certo? O relatório também menciona a realização das conferências municipais, teve a do idoso e a da assistência social. O que exatamente acontece nessas conferências? As conferências são momentos mais amplos de mobilização e debate. Geralmente ocorrem a cada 2 ou 4 anos. Elas servem para quê? Para avaliar a política que existe, discutir os desafios atuais e propor novas diretrizes para o futuro da assistência social no município, no estado e até no país. O relatório destaca que Alfredo Wagner realizou as suas conferências e elegeu delegados. Isso é fundamental, porque esses delegados eles levam as propostas e as demandas locais para as etapas estadual e nacional das conferências. É um mecanismo que conecta a realidade de Alfredo Wagner com a construção da política em níveis mais amplos, sabe? Garante que as necessidades locais sejam consideradas nas discussões maiores. Entendido. Conselhos para o acompanhamento contínuo, conferências para debates mais amplos e para propor diretrizes. Ok. Agora, para que tudo isso funcione, os atendimentos, os programas, as proteções, a participação, existe uma base administrativa e logística por trás. O relatório toca nesse ponto também, fala de melhorias na organização interna, na prestação de contas e algo específico, o processo de compras que passou a ser feito via Consórcio Santa Catarina. Também se destaca o papel do transporte diário de usuários feito pela motorista Jerusa. Então, o que tudo isso significa na prática? Que os bastidores também são importantes, né? Parece burocrático, mas é vital, extremamente importantes. Pode parecer a parte menos glamurosa, digamos assim, mas uma gestão administrativa eficiente e transparente é a espinha dorsal de qualquer política pública. Não tem como fugir disso. A organização interna, a prestação de contas clara, a adesão a um consórcio público para compras, como foi mencionado, são mecanismos que fortalecem a confiança da população na gestão dos recursos públicos. Essencial. Garante que o dinheiro está sendo usado de forma correta, eficiente, por exemplo, na compra das cestas básicas ou de outros materiais. E a logística, como o transporte de usuários, isso é absolutamente crucial para garantir a equidade no acesso. De que adianta ter um Cearás maravilhoso, um serviço especializado ótimo, se a pessoa que mora lá na área rural ou que tem dificuldade de locomoção não consegue chegar até ele? O trabalho da motorista Jerusa, nesse sentido, é fundamental para que o direito à assistência social se concretize para todos, superando barreiras geográficas ou de mobilidade. Perfeito. Bom, fazendo um balanço geral do que o relatório nos apresentou sobre esses 6 meses, a gente viu um foco grande no cadastro único como ferramenta de acesso e diagnóstico, resultando em centenas de atendimentos. Vimos o suporte direto através das cestas básicas adaptadas e dos benefícios eventuais para emergências. Compreendemos a estrutura de proteção em 2 níveis. A básica, que é preventiva via CRAS, e a especial, mais interventiva,
para casos de direitos já violados. Destacamos a importância de ter uma equipe multidisciplinar e o valor do tal atendimento humanizado. Vimos também o esforço para fortalecer a participação social via conselhos agora mais acessíveis com as reuniões online e também pelas conferências. E, por fim, entendemos a relevância das melhorias na gestão interna e na logística para garantir a eficiência e o acesso de todos. A conclusão do próprio relatório aponta para avanços na proteção das famílias, ampliação de benefícios e a construção de uma rede de apoio que busca ser sólida e acolhedora lá em Alfredo Wagner. Exato. E ao olharmos para todas essas ações de forma conjunta, o que emerge é a imagem de um sistema de assistência social que busca ser integrado e abrangente. Não são só ações isoladas, sabe? Há um esforço claro em conectar o diagnóstico, lá do CadÚnico, com a resposta imediata a cestas benefícios eventuais, com a inclusão em programas de renda como Bolsa Família e BPC, com a prevenção da proteção básica, com a intervenção especializada da proteção especial, com a participação democrática, através dos conselhos e conferências e com uma gestão responsável na administração e logística. Essa abordagem multifacetada, articulada, que realmente tem o potencial de promover o bem-estar social, de reduzir vulnerabilidades de forma mais sustentada e garantir os direitos sociais de forma mais efetiva no município. E pensando um pouco além, né? Nos próximos passos, a partir desses avanços que foram relatados nesses primeiros 6 meses, fica uma reflexão interessante para a gente fazer. De que forma uma colaboração ainda mais estreita, mais articulada, entre assistência social e outras secretarias municipais, como, por exemplo, saúde e educação, poderia potencializar ainda mais os resultados para as famílias que são atendidas. Muitas vezes, os desafios que as famílias enfrentam são tão complexos que exigem respostas que vão além de uma única área, né? Uma abordagem intersetorial bem amarrada talvez seja um caminho bem intromissor para fortalecer ainda mais essa rede de proteção. Uma excelente provocação para a gente encerrar nossa análise de hoje. Gostou deste mergulho? Siga o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online para não perder as próximas análises e continuar bem informado sobre temas relevantes como este. Até a próxima!